Bom, vamos fazer aqui o fechamento desse estudo, desse assunto que eu achei tão enriquecedor aqui para a alma de cada um de nós, né? Que ele foi promovido pelo Haroldo Dutra Dias. E esse humilde multiplicador aqui procura abordar de uma maneira aí que, né, busque de alguma maneira contribuir isso daí para a vida de todos, né? Então a gente tinha parado aqui na hipótese de Gaia. Gaia, para quem não sabe, justamente seria essa força telúrica, o planeta Terra, né? Então essa hipótese de Gaia, nosso belíssimo planeta, né? Esse nosso planeta, né, como um organismo vivo, né? Nosso planeta ainda está vivo. Um olhar de maneira sistêmica, né? Olhar como um todo. Aqui belíssimas fotos, né, do nosso planeta. A gente tem o reino mineral, vegetal, animal e o nosso aqui, né? O minal, as batalhas, os desafios de cada dia. Até entrar, então, neste livro que peço a permissão aí de vocês para realmente trazer o excerto do livro. Vou transcrever aqui um determinado trecho esse, né, que o próprio Haroldo, na palestra original dele lá, ele também narrou, né, porque é de uma precisão e é de uma fineza, de uma construção para o nosso labor diário, né, e para que a gente faça justamente o fechamento desse ciclo, desse assunto que a gente está abordando, dessa integração maior, dessa interconexão entre todos os seres, né? Vamos ler lá. Realmente colocar o texto aqui para que a gente possa ler, tá? Vamos lá. O ciclo do dióxido de carbono é uma boa ilustração desse ponto, né? Quando ele fala lá sobre o entrosamento das partes vivas do planeta. Os vulcões da Terra têm vomitado enormes quantidades de dióxido de carbono durante milhões de anos. Uma vez que o dióxido de carbono é um dos principais gases de estufa que causam aquecimento, Gaia, né, Terra, precisa bombeá-lo para fora da atmosfera, como a natureza é perfeita, né? Senão, morremos sufocados. Caso contrário, ficaria quente demais para a vida. Plantas e animais reciclam grandes quantidades de gás carbônico e de oxigênio nos processos da fotossíntese, da respiração e da decomposição. No entanto, essas trocas estão sempre em equilíbrio e não afetam o nível de gás carbônico da atmosfera. De acordo com a teoria de Gaia, o excesso de dióxido de carbono na atmosfera é removido e reciclado por um enorme laço de realimentação que envolve a erosão das rochas. Quando a gente procurou dar um nome aqui de homeostase para o nosso grupo, para esse nosso canal, exatamente em relação a isso, esse grande equilíbrio, né? Que a gente nem sabe como é que as coisas, elas de fato, elas funcionam. Então agora aqui a gente já está no campo material, geológico, né, do planeta. Vamos prosseguir. No processo de erosão das rochas, estas se combinam com a água da chuva e com o dióxido de carbono para formar várias substâncias químicas denominadas carbonates. O gás carbônico é então retirado da atmosfera, retido em água, soluções líquidas. Esses processos são puramente químicos. Os carbonatos, aí vira carbonato,
são então arrastados para o oceano, onde minúsculas algas, invisíveis a olho nu, absorvem esses carbonatos e os utilizam para fabricar primorosas conchas calcárias. Desse modo, o gás carbônico que estava na atmosfera vai parar nas conchas dessas algas. Quando as algas morrem, suas conchas vão para o fundo do mar, onde formam compactos sedimentos de pedra calcária. Essa pedra fica tão pesada que desce para o centro da Terra e volta a ser vulcão novamente. E esse belíssimo e magnífico ciclo se repete. Né? Então, será que a gente sabe que para a gente poder respirar, tem algas lá no fundo do oceano que vão fazer essa geração do oxigênio? Em relação a essa questão dos gases estufa, dessa troca, né? Dessa relação com o primeiro reino lá desses minerais, né? Então, assim, será que a gente sabe que para a gente estar vivo, há esse ciclo que envolve esses minerais, esses gases, essas trocas, né? A gente tem uma série de planetas, uma série de estruturas celestes em perfeição, né? Nosso planeta Terra, com seu eixo de rotação, translação, é tudo tão perfeito, mais do que um relógio suíço, não é assim? E dentro do funcionamento aqui do nosso planeta, as coisas elas se osmorregulam, elas se interagem, existe essa homeostase, esse equilíbrio maior, né? Então, essa lei física, essa lei maior da solidariedade, será que a gente, em relação àquele Deus um, eu gosto de fixar bastante isso, porque o Haroldo, quando ele começou, foi à luz de Marcos, e não é a questão do monoteísmo, é em relação a essa grande integração que há entre todos os seres, não só hominais, né? Então, até que ponto isso daqui é do conhecimento de todos, né? Essa grande integração, e que para que a gente permaneça vivo, essas rochas, essas conchas, esses vulcões, eles precisam estar coabitando conosco, formando esse ciclo. Porque se houver uma quebra desse ciclo, né, em relação a esses gases, a possibilidade de a gente respirar, em relação à possibilidade do planeta se aquecer, as coisas elas se autoequilibram, né? É tudo muito perfeito e é tudo muito bem construído, né? Então, esse daqui realmente eu achei primoroso. Me desculpe até colocar esse texto e ler, mas não podia deixar de colocar aqui para que a gente visse esse ciclo todo como ele funciona, né? Então, hoje, quando a gente olhar para o céu, ver essas nebulosas, corpos celestes, né? Essa questão, esse envolvimento entre o micro e o macro, que a gente possa ter uma visão um pouco diferente, né? Que a gente possa realmente vestir aí botas de chumbo para alçar voos em relação aos nossos semelhantes, porque o nosso propósito aqui na Terra ele é realmente para erigir pensamentos e construções segundo aquelas coisas que nos permeiam, né? Então, a vida, isso que nós chamamos de vida, como reflexo em relação ao nosso ser humano, como a gente está sendo um agente promotor dessa integração maior, né? Eu acredito que por meio da veiculação desses textos, né, dessa coparticipação desses outros seres que por aqui estiveram ou aqui estão, é que a gente vai seremos propagadores dessa grande malha que nos envolve. E o propósito maior aqui foi realmente construir esse raciocínio, né? Que está tudo muito integrado, não só em relação aos seres humanos, mas em relação a isso que nós chamamos de vida e tudo aquilo que nos permeia, né? Então, acredito que a maior contribuição aqui ela tenha sido essa. Espero ter contribuído aí com todos de alguma maneira possível, né? Sempre colocando a doutrina espírita aí como um desses alicerces, vez que esse canal aqui, realmente o propósito é que a gente seja multiplicador
possa envolver as pessoas de alguma maneira no propósito da benevolência, do enriquecimento espiritual, do enriquecimento científico, porque as coisas elas andam paralelas, pelo menos é o entendimento desse aqui que vos fala. Então a gente vai ter uma série de assuntos aí que vão transitar por áreas diferentes, né? Mas à luz desse viés generalista, né? Universalista. Então a gente fica por aqui e teremos aí brevemente agora, ao término, né, desse estudo que a gente fez aqui, à luz, né, lembrando sempre que essa aqui foi uma palestra do Haroldo Dutra Dias, que eu só procurei resgatar, né, a gente procurou aqui resgatar para trazer esses elementos e todo esse condão, todo esse arcabouço aqui que ele montou, que na verdade eu só estou trazendo coisas que ele já tinha trazido, né? Coloquei algumas figuras para ilustrar e complementar em alguns aspectos. Então, ficamos por aqui. Agradecemos mais uma vez a paciência de todos e agradeço muito a todos. E até o próximo assunto.